Natal. Agora também em canal aberto digital. Olá, Câmara Esportiva no ar. Boa tarde. Começando mais uma edição do nosso Câmara Esportiva na sua telinha da TV Câmara. Estaremos com você todos os dias a partir das 13h20 da tarde. E também reprisa às 18 horas. Levi, boa tarde. O que é que teremos hoje para o programa? Boa tarde, Mara Rochelle. Eu sou Levi Araújo, o repórter de todas as torcidas. Hoje, como destaque, nós vamos falar sobre o América, que vai jogar na Copa do Nordeste, o ABC e a Alecrim, que vão para a Copa do Brasil, tudo isso no meio de semana. Vamos falar aí daquela polêmica sobre aquela latinha que foi arremessada pela galera no campo de jogo, no final do jogo. Vamos trazer detalhes e vamos também falar desse importante projeto que vai abranger você que é atleta, que é o Bolsa Atleta, é um incentivo para o atleta do Rio Grande do Norte. Você que está começando agora, você que estuda, tem que estudar, estuda e pode disputar, sair das ruas e se dedicar a um esporte. Isso tudo, a nossa querida vereadora já está aqui presente, Amanda, será bem-vinda para bater aquele papo e para falar da importância desse projeto. É verdade, já a vereadora Amanda já estará conosco para batermos aquele papo, né? E você, tem alguma pergunta, alguma sugestão, um alô, liga pra gente, ó, 32329382. Tem também o e-mail, é o tvcâmaranatal@yahoo.com.br. Fale conosco. E vamos também trazer alguns alô, você pode ligar para cá, a Mara vai repetir o telefone, porque durante o programa, alguma sugestão, alguma pergunta, alguma participação, você pode ligar para cá, porque a nossa redação está ali sendo comandada por Luciana e Veraíno Silva, recebendo as suas ligações. O telefone, repetindo, é o 32329382 e o e-mail é tvcâmaranatal@yahoo.com.br. Bom, vamos ao que interessa, né? Vamos embora. O Santa Cruz e o Baraúna perderam seus técnicos. O Santa Cruz, após a derrota para o Alecrim, o técnico do Baraunas não, fez uma opção, né? Deixou o time potiguar para seguir aí para o Piauí. O Igor era treinador da equipe do Santa Cruz. O Igor esteve no Globo, é um excelente treinador, ele tem um bom caráter, um bom profissional, mas infelizmente no último jogo ele perdeu para o Alecrim e não deu para sustentar, então ele foi demitido. Acredito até que o Igor seja um treinador que possa assumir a equipe do Baraunas. Por quê? O Baraunas também perdeu. Exatamente. Perdeu o Paulo Moroni. Paulo Moroni tem uma história engraçada, interessante e curiosa. Ele tem uma afinidade muito grande com o futebol do Piauí e por muitas vezes foi defender equipes do Piauí. E agora será a vez do Piauí, que tem o nome do estado, Piauí Futebol Clube. Paulo Moroni recebeu uma proposta para ganhar um pouquinho mais, a merenda, né? E vai melhorar a sua renda, vai melhorar a sua vida. Ele aceitou de bom grado. O Baraunas realmente não colocou nenhum obstáculo e eu acredito até que uma boa opção para o Baraunas é contratar o treinador Igor, que foi do Santa Cruz. O Igor César deixou o Santa Cruz na 6ª colocação com 3 vitórias e 3 derrotas. Ficou ali empatado, né? Nem vitórias demais, nem derrotas demais. E parece que já tem o nome cotado, né? Vacil Mendes, que já passou 4 vezes pelo Santa Cruz. Será que esse vai ser o nome de comando do Santa Cruz? Ela preparou essas manchetes pela manhã. Mas quando ia chegando na redação, uma fonte informou: Vacil acaba de ser contratado pelo Santa Cruz. É o novo treinador do Santa Cruz. Informação quentinha que eu recebi agora da redação. Ele está voltando para o Santa Cruz pela 4ª vez. Vacil é o novo contratado do Santa Cruz. Informação colhida agora. Bom, e ele estava no comando do Santa Cruz quando foi vice-campeão potiguar em 2011. Será que tem uma promessa aí de subir no ranking o Santa Cruz? O Vacil é competente, o Vacil já esteve no ABC, o Vacil é um treinador que eu não sei porque a ABC e a América não aproveita, porque ele é inteligente, ele sabe armar a equipe, ele sabe montar uma equipe e acredito que
o Santa Cruz vai ganhar muito espaço com o Vacil Mendes como seu treinador. Bom, agora a gente vai dar uma pausa no campeonato estadual e vamos falar de Copa do Brasil. O ABC se prepara para enfrentar o Boa Vista em Saquarema amanhã. Levi, esse jogo promete, viu? Promete, mas o ABC vai completo. O ABC vem de uma boa participação com o América, porque o ABC subiu de produção quando jogou com o Potiguar, subiu de produção e jogou melhor do que o América no último jogo, e acredito que o ABC possa trazer uma vitória. Acredito na vitória do ABC amanhã. Independente de qualquer torcedor do América, do ABC, do Alecrim, do Barão, eu acho que o importante é torcer para que um time potiguar se destaque na Copa do Brasil. Os três vão ganhar amanhã, porque amanhã joga ABC. E amanhã joga também o Alecrim. O Alecrim, né? Depois de 2 vitórias, estreia na Copa do Brasil. Será que tem vitória do Timão? O Alecrim vai enfrentar a equipe de Minas Gerais. Exatamente. O Tupi, que está em 6º lugar no Campeonato Brasileiro, mas que perdeu de 3-0 para o Cruzeiro. O Tupi jogou domingo contra o Cruzeiro, perdeu de 3-0. O Tupi não é uma grande força do futebol mineiro, porque o futebol mineiro é Atlético, o próprio Cruzeiro e ainda tem o América Mineiro. O Tupi é uma força, mas já mais 4º, 5º colocado. E o Alecrim tem aliás, é o Alecrim, né, amanhã? O Alecrim que o Alecrim tem grandes possibilidades de vencer o Tupi, jogando no Nazarenão. Joga em casa. Chances grandes para o nosso representante. Bom, e a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol, né? Voltando para o estadual, a gente já falou da ABC, do Alecrim, da Copa do Brasil. Agora a gente volta um pouquinho para o campeonato estadual. A Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol alterou o jogo de Baraunas e Corinthians. Na verdade, antecipou, né? O horário era domingo, dia 8, às 17 horas, no estádio Walter Bichão, em Macau, e foi antecipado para o sábado, dia 7, às 16 horas, no mesmo estádio, né? A mudança foi feita a pedido do Baraunas. Esse jogo não muda nada, muda só do domingo, que ia ser de 5 horas, foi antecipado para o sábado de 4 horas da tarde, no estádio Walter Bichão, lá em Macau. Aliás, Macau, que está muito dedicado a também investir no futebol, o prefeito está tentando, quem sabe, para o ano, colocar uma equipe no futebol. E por que será, hein, que o Baraunas solicitou essa mudança? Seria pelo dia, talvez? Porque achou melhor antecipar, talvez pela própria programação e a falta de estádios, o Baraunas fez essa solicitação. Contribui também. Levi, a gente vai dar uma pausa no futebol para falar sobre uma matéria bem bacana sobre o esporte amador. Levi, essa bola, por que você está segurando? Saber porque eu estou o tempo todo com a bola? Quero. Vocês querem saber? Quer, Amanda? Eu vou dizer. Essa bola aqui é a bola oficial do Campeonato Estadual do Rio Grande do Norte. Essa bola veio da CBF e foi dada para a TV Câmara, para o nosso programa, e ela fica aqui no nosso cenário. Pronto. É porque todo dia a gente vê as bolas aqui, a gente tem que explicar. São bolas oferecidas pela CBF, exclusivas para o programa Câmara Esportiva. Pois é, teve muito carinho, né, conosco. Agora, eu tive um trabalho não com essas bolas, porque para segurar os meninos aqui, pegavam o tripé, botavam de um lado, outro tripé do outro, e ia jogar futebol. Aí a gente teve que trancar no arquivo. Não, eles trabalham muito. Eu acho que eles não têm tempo, não. Não, né? Não, aqui trabalha muito. Eu sei que Dari e Mila, Lila. São 2 craques. São 2 craques, Jogam muito. né? Eu vi o teste que eles fizeram. E falando em craque, a gente vai falar agora sobre o Karatê. Tem um projeto bem bacana que mistura educação e esporte. Essa dupla não podia sair errado, né? Educação e esporte. De forma alguma, porque você sabe que todo o esporte tem que formar o homem, tem que mostrar a realidade da coisa, porque muita gente pensa que o Karatê é um esporte violento, mas não é. É um esporte de defesa pessoal. E tem que cultivar a mente, tem que orientar o jovem para saber usar o Karatê. Não sair por aí brigando com um e com o outro. Nem na escola, nem com um coleguinha de escola, nada disso. O Karatê é uma defesa, é para a saúde e é ligado à educação. Tem que cultivar no jovem essa orientação. É muito importante. Você vai treinar Karatê? Vou. Então, preste atenção. Primeira coisa, respeitar o próximo. Respeitar o próximo, respeitar os colegas, respeitar o vizinho e respeitar aquele que você nem conhece. Se você for xingado, não agrida. Se você for atacado, se defenda. É a regra básica do Karatê. Mas essa galera que a gente vai ver agora no VT é da paz, viu? Confira aí a matéria.
primeira dificuldade, a maior inclusive, foi o apoio dos meus pais. Porque mãe até que ficava meio balançada, mas meu pai ele era contra, não queria deixar eu ir treinar. A gente aproveitava o treino e na volta dava um jeito, carona, ou senão pedia para a galera reunir, fazer cotinha e ir para casa com a passagem. Dificuldade é uma palavra incomum para os atletas que fazem parte do projeto Formando Campeões. A pé, de bicicleta e sem dinheiro para alimentação, foi que muitos dos alunos do professor André Calista começaram a vida no esporte. Por outro lado, ao longo da vida, eles aprenderam e muito bem a conjugar o verbo superar. Todo esforço que eu fiz valeu a pena, que hoje o professor André, assim como karatê, como professor, me ajudou muito como atleta, como cidadão, conseguiu a bolsa aqui na faculdade, conseguiu bolsa em academia. Agora eu estou dando aula de karatê lá no meu bairro. Assim como o André começou com a gente, eu estou fazendo o mesmo projeto lá no meu bairro. Hoje em dia eu sou um orgulho, né? Quando ele está com os amigos dele, não, porque minha filha é faixa preta, dá um cacete em todo mundo, bate no irmão, fica falando aquelas coisas, né? Todo orgulhoso. Eu começo a falar que eu tenho tantos títulos, que eu consegui minha bolsa na faculdade pelo karatê, então hoje em dia eu sou motivo de orgulho para ele. Renato Arruda é campeão brasileiro de karatê, mas também enfrentou vários desafios até chegar onde chegou. Era difícil para mim, eu saía de Parramirim, tinha dia que eu saía a pé, ia até Neópolis treinando, ia a pé ou correndo e voltava após o treino para casa do mesmo jeito. Às vezes é que eu vinha de bicicleta, que eu comecei a trabalhar e depois comprei uma bicicleta e daí foi melhorando as coisas. Todos os alunos que fazem parte do projeto partiram de escola pública, mas conseguiram bolsas na universidade e antes de concluir já são encaminhados para o mercado de trabalho. A gente faz um trabalho social nas escolas públicas, onde já faz 20 anos com esse projeto social, desenvolvendo, onde o aluno tem que ter a obrigação de duas coisas. Primeiro, ter boas notas e boa disciplina. No momento que ele tem boas notas e boa disciplina, ele ganha um kimono para treinar. Então, quando ele termina o terceiro ano, o ensino médio, no caso, ele já ingressa na faculdade com bolsas de 50% até 100%. Então, o nosso objetivo no projeto não é só a formação do atleta, mas também do cidadão. Antes de terminar a faculdade, ele já consegue campo de estágio para eles. Este ano os treinos estão mais intensos. Várias atividades serão realizadas. Esse ano tem nada mais, nada menos do que 22 campeonatos para eles participarem do campeonato, 2 por mês, bem dizer. Então, o campeonato em São Paulo, Pernambuco, Norte e Nordeste, vai ter o brasileiro. Então, você vê os alunos estão treinando firme e forte. Começamos o treinamento desde dia 24 de janeiro. Agora, é só chegar à competição agora e trazer bom resultado para o nosso estado. Um dos grandes destaques para 2015 é o atleta Luiz Vitor da Rocha, convocado para disputar o Pan-Americano de Karatê. Graças a Deus consegui a convocação em janeiro, ganhei a seletiva. E agora é manter o ritmo, até aumentar o ritmo, treinar bem forte para o Pan-Americano. Fazem 2 anos que eu não luto a competição internacional. A minha última foi em 2012 na Eslováquia. E agora no Canadá eu quero voltar a ter títulos internacionais. Eu já sou campeão pan-americano na categoria de base, não tenho esse título no adulto ainda e quero conquistar. Muito sucesso para todos esses atletas que enfrentaram as dificuldades. Um disse que não tinha bicicleta, depois conseguiu comprar uma bicicleta, mas não desistiu de ser atleta. E é muito bacana. O que mais me chamou a atenção não é apenas a formação do esporte, é também aliar o esporte com a educação profissional, porque ele já sai de lá com a graduação. E eu fiquei, assim, ligado nessa matéria, quando aquele jovem, Renato Arruda, viu como a vida dele mudou. Ele vai de bicicleta, ele estuda, ele trabalha, ele tem outra formação. Entre os jovens que a gente vê por aí, veja o comportamento desse garoto. Isso faz parte do trabalho de educação do esporte. É muito bacana. E a gente só tem que parabenizar e desejar que os atletas tenham cada vez mais força para lutar contra as dificuldades. Levi, antes de chamar o intervalo, o Cícero Oliveira de Cerro Corá, aqui no estado, ele parabeniza o programa, manda um abraço para o meu amigo Levi, que só veio somar e deixar o programa mais legal, e mandou um abraço. Um abraço para você, a discussão é muito bonita. Mas essa parte ela não vai dizer não, mas eu soube. Zeraildo Alves chegou aqui, entregou, aí eu já olhei. Realmente é uma bela moça.
Mas ele queria mandar um abraço para você e para toda a nossa equipe, cinegrafistas, todo mundo que nos ajuda a colocar esse programa no ar. Levi, mais algum alô? Tem mais alô aqui. Olha, esse pessoal é do Rio de Janeiro, está aqui em Natal, assistiu o programa e ficou encantado, porque com a maneira como a gente faz, a descontração, a leveza do programa, a Olga, a Sueli e o Jurandir, que são cariocas e estão em Natal e nesse momento estão assistindo o programa. Tem também o radialista Marcos Trindade, é pesquisador e mandou dizer o seguinte: estou à disposição da TV para mandar as pesquisas que vocês quiserem sobre esportes. E ainda o Marcos Brito, o José Capistrano, lá em Cajupiranga, o meu amigo jornalista Justino Neto. Justino Neto foi que criou uma frase tão interessante que diz assim: me queira bem, que não custa nada a ninguém. É de Justino Neto. E ainda Rosaline Capistrano e o Tadeu Oliveira, grande jornalista. Tadeu Oliveira foi nosso professor na Universidade Potiguar. Um abraço a Tadeu Oliveira e ao Cláudio Amaral, ele que trabalhou muito tempo na crônica esportiva da Bahia e está aqui com a gente. Obrigado a todos vocês. Tem muita gente, mas aos poucos nós vamos divulgando. Agradeço também pela companhia. Nós vamos a um breve e rápido intervalo. Já a gente volta com a entrevista da vereadora Amanda Gurgel, que tem uma emenda para incentivar um projeto que incentiva o esporte amador, mais conhecido também como Bolsa Atleta. Só um detalhe, antes de ir embora. Lembre-se, quando eu disser que a jumenta morreu, pode queimar cangalho. A gente volta já, viu? Não saia daí. Março é o mês da poesia. Salto esculpido sobre o vão do espaço, em chão de pedra e de aço, onde não permaneço, passo. Zila Mamed, A Ponte. Uma homenagem da Câmara Municipal de Natal ao mês da poesia. As notícias da Câmara Municipal de Natal e da cidade você confere aqui no Câmara Repórter, de segunda a sexta, a 1h50 da tarde. Nossos repórteres estão antenados para levar até você tudo o que está acontecendo na política, economia, saúde, educação, cultura e esporte. E tem mais, a TV Câmara tem o compromisso de divulgar informações de utilidade pública para o cidadão. Não perca a Câmara Repórter primeira edição, a 1h50 da tarde, aqui na TV Câmara. Eu espero você! A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. De volta com o nosso Câmara Esportiva, já conosco a vereadora Amanda Gurgel. Vereadora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Mara. Boa tarde, Levi, e a todos que nos assistem aqui no Câmara Esportiva. A vereadora vem falar sobre uma emenda, né, para um projeto de incentivo a atletas de alto rendimento. Corrigindo o que eu falei anteriormente, atletas de alto rendimento. Isso. Vereadora, a gente vai falar um pouquinho sobre um acontecimento que teve no Clássico Rei do domingo. Jogaram uma latinha de refrigerante no gramado no jogo entre ABC e América. Vereadora, não tem cabimento, só um detalhe que eu vou para registrar sobre mais subsídios. Foi uma lata de refrigerante lacrada, estava até gelada, foi arremessada pelo torcedor do América. O mando de campo era do ABC. Essa lata quase que atingia um jogador em campo. O juiz recolheu a lata e relatou na súmula. Mas não foi localizado quem jogou.
Se tivesse sido localizado quem jogou, era só fazer o boletim da polícia, estava tudo ok. Agora, o que vai acontecer é que, se for para julgamento, a CBF poderá punir ABC e América. Por que ABC e América? Porque o ABC era o dono do campo. E ele é que tinha que verificar a entrada. Não pode vender latinha, tem que colocar o líquido naquele copo descartável. Então o torcedor comprou a lata. Então o ABC, porque é dono do campo e o torcedor entrou com a lata. E o América, porque foi um torcedor do América que jogou a latinha. Agora a pergunta, porque realmente pode ser apenado os dois. Incluir, né, a vereadora, nessa discussão, não tem cabimento. Violência em estádio, em dias de hoje, não pode, não tem mais nem graça. É lamentável, né? Tanta campanha já que existe contra o racismo, contra todo tipo de agressão nos estádios. Infelizmente, a gente ainda observa esse tipo de comportamento por parte dos torcedores. Agora, uma iniciativa importante que é responsabilizar também os clubes pelas atitudes dos seus torcedores, né? Porque o torcedor é mais difícil identificar, como o Levi acabou de falar. É difícil você identificar no meio de uma multidão aquele que praticou um ilícito, né? Mas o clube, ele deve sim se responsabilizar pelos atos dos seus torcedores. Exatamente, para reprimir, né, atos de violência em um local que não tem nada a ver. É a prática de um esporte, é um evento tão bonito. Levi, ainda dentro desse assunto, o Ayrton de Candelária, ele parabeniza pelo programa, está assistindo em casa, um beijo, Ayrton de Candelária, e ele pergunta, Levi, o que é que você acha da falta de público nos estádios? É a violência? É o nível profissional das equipes? O que é que tem diminuído a presença dos torcedores nos estádios? Aí tem vários fatores. Primeiro, exatamente, a violência. A violência está assustando a todo mundo. E segundo, os horários de jogos. Porque agora foi vendido a transmissão de uma TV e bota... Amanhã o jogo do América vai ser de 10 da noite. Tem jogos de 7 da noite. Tem jogos amanhã tem jogo de 4 da tarde. Tem jogo de 7. Tem jogo de 10. Não tem hora. Então, você sabe que o trabalhador... Ele vai para o seu trabalho no meio de semana e chega em casa mais ou menos de 7 horas, aí vai tomar aquele banho, o jantar, aquela sopinha, aquele negócio todo, não vai ter... e aí pega um jogo em cima da hora, ele não tem condições. Ele mora na Zona Norte, como é que ele vai assistir o jogo? Fica difícil. O horário, tudo isso é prejudicial. Levi, já que a gente falou em jogo, né? O América está na Copa do Nordeste e vai ficar sem o Cascata, que... está suspenso pelo departamento médico, e o Maguinho, que foi suspenso pela expulsão no último jogo. Vão fazer falta? Muita. Principalmente o Cascata, que é um jogador de meio de campo. No jogo passado, na Bahia, o América jogou muito bem e mereceu ganhar o jogo. Ele perdeu num lance infeliz do Magrinho, que foi expulso, e o pênalti foi marcado, e o América perdeu de 1-0. Mas a Crônica Esportiva de Salvador disse que o América poderia ter vencido, e por muitos gols. A gente falou de América, viu, vereadora? Quando a gente fala de América, tem que falar de ABC, senão o pessoal reclamou vice-versa. Quando fala de ABC, tem que falar de América. Então a gente tem que falar um pouquinho do América, parece que o América está em negociação com a Arena, existe isso, Levi? O ABC. O ABC. Está renegociando o contrato que foi feito. Foi feito um contrato e tem que ser colocado às claras. E o ABC e a Arena da Junta estão revendo este contrato. Perfeito. Vamos... que seja escolhido o melhor, né? Vereadora, a gente, como prometido, a gente disse que iríamos falar sobre o incentivo ao atleta de alto rendimento, né? Uma emenda de sua autoria. Me explica um pouquinho como é. Então, Mara, essa foi uma iniciativa, o nosso mandato é um mandato que se preocupa muito em ouvir, de fato, a população e trazer para dentro da Câmara aquelas demandas que são apresentadas, né, pela população em geral. Então, o fato de nós pertencermos à Comissão de Educação, Cultura e Desporto, isso nos coloca como uma referência para tratar desses assuntos, né? E foi o caso de um atleta que nos procurou, né, juntamente com o pai, que veio falar sobre o drama de um atleta de alto rendimento que já ganhou competições internacionais e que hoje não estava tendo a condição de treinar pelo fato de não ter recursos para isso, de não ter muitas vezes dinheiro nem para passagem, para se locomover da casa dela para o local do treinamento. O pai dela é gari, a mãe desempregada, e aí ela não tinha a condição para isso, apesar de ser uma atleta talentosa, de ser um atleta de alto rendimento. Então nós tivemos essa preocupação de, na lei orçamentária anual, destinar um percentual do orçamento, dos recursos da própria Secretaria de Esportes e Lazer, né,
para isso, para que os atletas de alto rendimento eles possam ter um auxílio. Foi uma peregrinação, porque nós procuramos o secretário Eduardo Machado, procuramos diversas instituições para saber de que maneira essa atleta poderia ser aproveitada, porque nós sabemos que o atleta, ele tem... a carreira do atleta ela é curta, né? Não é aquela coisa que você até os 40 anos você está na sua melhor performance. Então ela está com 22 anos e assim foi uma comoção quase na comissão da qual eu faço parte, a comissão de educação, tanto eu quanto os demais vereadores, todos ficaram solidários a essa causa, mas de fato é necessário que haja iniciativas desse nível, assim, que de fato se destine no orçamento um percentual. Não acho correto, não acho justo que os atletas precisem ser submetidos a passar de gabinete em gabinete com o pires na mão a cada vez que precise participar de uma competição ou mesmo para o treinamento. Então é isso, o objetivo da emenda é esse. Felizmente foi aprovada aqui na Câmara, né? E nós estamos aqui prestando contas à população como um todo e a essa atleta que nos procurou, que é Débora, atleta do judô. Vereador, esse exemplo de atleta, e vocês descobriram mais outros atletas, quer dizer que foi descoberto esse atleta, mas tem um manancial bem maior. Muitos, e não apenas os de alto rendimento. Essa questão do alto rendimento é porque, de fato, não é uma coisa tão discutida. Há incentivos por parte até das empresas, né, por parte de mandatos de vereadores que já têm efetivamente, assim, mensalmente, uma ajuda para atletas amadores, né? E constantemente nos nossos gabinetes aparecem pessoas que vão participar de competições, que querem um terno para o time, coisas elementares e que infelizmente não existe uma estrutura preparada para isso. Muitas vezes uma passagem para participar de uma competição. Passagem, inscrição e alimentação, tudo, o que é mais elementar. No primeiro bloco a gente viu o VT dos atletas de karatê, né? Que se valem do esporte para conseguir uma bolsa na faculdade. Não tem como andar separado educação e esporte. Não tem como andar separado. E, sobretudo, esportes como o karatê, como o judô, que tem uma filosofia bastante interessante. E a gente sempre, quando vê as matérias e tudo, estão os professores preocupados no rendimento que o aluno apresenta também na escola, não apenas no tatame. E qual foi a aceitação dos seus colegas nessa emenda? Eu achei uma boa aceitação, os vereadores foram sensíveis, né? Tanto os vereadores quanto o próprio secretário, é importante reconhecer isso. O secretário ele foi sensível a essa demanda, né? Nós tivemos já um contato esse ano, já fui à secretaria, já conversei com o secretário para a gente saber da execução da emenda. Infelizmente é tudo muito burocrático, assim. Às vezes as pessoas pensam que basta uma acionada que está tudo resolvido. Não é. A emenda foi aprovada, a gente foi lá conversar com o secretário e agora ele está enviando à Câmara um projeto que vai autorizar esse repasse do recurso para os atletas, porque é necessário que haja uma lei que regulamente isso, senão a Prefeitura não tem como justificar. Por que ela está dando esse dinheiro para essa pessoa? Tem que justificar, né? Aí tem que ter uma lei. Orçamentária. Exato. Verdade. Vereadora Amanda, eu agradeço imensamente sua presença, né? Nos falou sobre um tema que a gente adora falar, que é incentivo ao atleta e incentivo ao esporte. Obrigada. Eu que agradeço e parabenizo pelo programa, pela dinâmica, pelo formato, tá ótimo. Obrigada, Levi. Até amanhã, viu? Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus ilumine a todos. Amém. Que Deus esteja abençoado. Até amanhã. Amanhã a gente se encontra às 13h20. Perdeu o programa, não tem problema. Reprise às 18 horas, TV Câmara. Liga para cá, 32329382, ou se quiser mandar um e-mail com alguma sugestão de pauta, tvcâmara@yahoo.com.br. Até lá e fique agora com Câmara Repórter. TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital.